Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, o verso 18 e 19. 1 João, capítulo 2, verso 18 e 19. Diz o seguinte: Filhinhos, já é a última hora e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olá pessoal, eu me chamo Enilton Filho e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que tem me despertado a atenção e eu já venho estudando esses assuntos já faz algum tempo. Comecei a me interessar mais sobre a questão da dissidência na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi organizada em 1863 como organização, como instituição. E desde a sua organização até os nossos dias, já surgiram mais ou menos em torno de 243 movimentos de dentro da Igreja Adventista. E todos esses movimentos eles saíram de dentro da igreja. Segundo a profecia bíblica de João, o discípulo amado, o texto agora que nós acabamos de ler, iria surgir o anticristo. Mas o texto também que nós lemos fala que iria surgir outros anticristos, ou seja, pessoas anticristos, certo? Pessoas que se opõem a Cristo, pessoas que são contra Cristo ou a sua igreja. E o texto deixa bem claro, esse texto que nós acabamos de ler, que eles sairiam para ficar manifestado que eles nunca foram dos nossos, que eles nunca pertenceram ao nosso povo. Porque se fosse dos nossos, teria ficado conosco. Se fosse dos nossos, teriam continuado conosco. E diante disso vem a grande pergunta: o que é dissidente? Talvez você possa me perguntar. A palavra dissidente não é uma palavra com um termo pejorativo, com o objetivo de magoar ou ofender alguém. Segundo o dicionário Aurélio, tá? Dissidente é uma pessoa que discorda, é uma pessoa que decide, tem uma opinião diferente, tá? Essa é a definição segundo o dicionário Aurélio. Já no dicionário online do Google, dissidente é a pessoa que sai de algum movimento organizado. É a pessoa que sai de alguma instituição. Então, jamais, quando nós falamos dissidentes, nós estamos usando termos pejorativos ou magoando alguém com alguma palavra, usando a palavra como uma forma de xingamento ou julgamento. Tá? Um exemplo claro disso são dissidentes políticos, que às vezes sai de um partido político, migra para outro partido. Então é usada essa termologia para falar que a pessoa saiu de um movimento, ou está em outro, ou saiu, fundou outro movimento. Estudando os movimentos dos dissidentes no Brasil a partir do ano de 2001, a gente percebe que esses dissidentes, eles têm discrepâncias doutrinárias até mesmo entre eles. Então, alguns acreditam que Jesus não é Deus, alguns acreditam que Jesus é um filho gerado, que Deus, o Pai, que gerou o filho. Então, alguns acreditam que Jesus foi um filho gerado por Deus, o Pai. Alguns acreditam que o Espírito Santo é uma energia. Outros já acreditam que o Espírito Santo é um atributo de Deus. Outros acreditam que o Espírito Santo é a mente de Deus. Já outros dissidentes surgem dizendo que o Espírito Santo é a energia que emerge de Deus. Outros dizem que o Espírito Santo é Jesus. Outros dizem que o Espírito Santo
é o Pai. Já outros dizem que o Espírito Santo é o Espírito do Pai ou o Espírito do Filho. Tem gente que diz que o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Por incrível que pareça, já surgiu dissidentes para dizer que o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, da Trindade, era o próprio Satanás. E aí fica esse embate, né? Essa confusão. Entre os dissidentes não tem um consenso de quem é o Espírito Santo. Eles não conseguem colocar o Espírito Santo em algum lugar. Sempre inventam um novo lugar para o Espírito Santo. Quando não é uma questão com relação à divindade das três pessoas coeternas, é uma questão dos dízimos e das ofertas. Aí quando não surge dissidentes com relação aos dízimos e às ofertas, e surge outros ministérios, outros dissidentes pregando contra o ministério de Ellen White. E aí, diante disso, surge uma nova classe de dissidentes, os que falam que a Terra é plana, sabe? Então, assim, cada ano que passa, cada tempo que passa, vão surgindo ideias, vão surgindo dissidentes. E dentro desses movimentos, há muita divergência dentro deles mesmo. E eles não conseguem chegar num consenso nem entre eles. Eles não concordam entre si. Então esses dissidentes, eles criam materiais, criam livros, panfletos, DVDs, distribuem parte desses materiais nas portas de nossas igrejas adventistas. E eles vão visitando de casa em casa irmãos adventistas para distribuir estes materiais que eles produzem. E o que eu acho mais interessante com relação aos dissidentes, que eles elogiam-se entre si, não concordam com as questões doutrinárias entre eles. Porém, quando o assunto é atacar a igreja, quando o assunto é pescar gente de dentro da igreja, eles estão unidos. E o interessante é que agora falar mal da igreja está dando até dinheiro. Então muitos dissidentes começam a produzir materiais para vender esses materiais, tudo em nome de falar mal da igreja adventista. E aí existem muitos problemas dentro deles. Como são movimentos independentes, eles precisam de dinheiro. E geralmente começa a confusão na organização deles, porque uma vez que não compactuam e não concordam com os dízimos, como é que vai ser organizado? Que tipo de movimento é esse que consegue se erguer e se manter sem dinheiro? E logo começam a brigar entre si e logo se destrói o movimento e cai por terra. Todos os movimentos começam assim e depois cai por terra. E é interessante que alguns dos dissidentes usam os escritos de Ellen White para provar suas ideias. Já outros não a consideram como profetisa, não usam seus escritos. E existe um grupo de dissidentes que usam seus escritos apenas para afirmar base nas ideias errôneas deles. Mas quando o irmão White usa textos fortes para falar até mesmo de movimentos como o deles, eles falam que aquela parte não é inspirada, que ela estava equivocada. Então, ou seja, nem na questão da inspiração de Ellen White eles concordam entre si. Quando nós vamos estudar esse problema dos dissidentes no Brasil, hoje, atualmente, no país, no Brasil, nós temos 6 movimentos fortes. E a partir desses movimentos saem as suas ramificações. E quando nós vamos avaliar a fundo a questão da dissidência, a gente chega à conclusão que não é nem tanto um problema doutrinário em si, mas um problema de relacionamento. Geralmente eles saem entristecidos com a obra por causa de alguma coisa, talvez uma questão mal resolvida, talvez um problema mal resolvido. E o que mais tem levado as pessoas a se tornarem dissidentes são o fato delas não conseguirem se relacionar bem com pessoas pertencentes à organização. Geralmente eles não concordam com a forma que a organização administra as finanças da igreja. E aí começam a levantar problemas pessoais, problemas de relacionamento. Então, quando você vai fazer uma investigação a fundo de o que leva, o que faz uma pessoa se tornar um dissidente, você vai perceber que é um problema mais de relacionamento, tá? É um problema mais de questões pessoais do que mesmo problemas teológicos.
E o objetivo deles é apenas jogar areia no ventilador e não importa o olho que pegar, tá? Eles fazem somente isso. Eles não têm organização, né? Geralmente os movimentos dos dissidentes não têm organização nenhuma. Lá não sabe quem batiza. Para falar a verdade, eu nunca vi nenhum desses movimentos dissidentes preocupados em evangelizar. Só ficam aqui atacando a igreja adventista, querendo pescar a gente de dentro, entendeu? Então, assim, até hoje eu nunca consegui entender o objetivo da questão desses dissidentes. E eles falam, né, que estão com a verdade, porque agora nós aceitamos a verdade, porque agora que nós descobrimos a verdade. E, assim, é um tipo de verdade que a gente não consegue entender qual o objetivo deles, aonde eles querem chegar com esses tais movimentos. Então, assim, pesquisando sobre esses movimentos dissidentes que saíram da igreja adventista, você não consegue ver a organização deles. Eles não possuem um projeto missionário, um projeto de evangelização. Então, assim, o objetivo deles maior é apenas atacar a igreja. E não importa quem vai ferir. Esse é o único objetivo dos dissidentes. Hoje, no mundo, nós somos mais ou menos 20 milhões de adventistas. E com certeza vários movimentos ainda vão surgir. Várias pessoas que estão aqui dentro ainda vai sair. Outras também que estão lá fora vai entrar. E eu fico feliz porque outro dia soube que um dissidente forte de um movimento por aí, ele se arrependeu, né? Voltou de novo para a igreja e aí, então agora é um evangelista e defende a nossa igreja com unhas e dentes. Teve humildade suficiente para reconhecer o quanto estava equivocado. Sabe, meu querido irmão, nós estamos passando por um peneiramento muito grande. E o que eu tenho para falar para você é o seguinte: em uma sacudidura, o que sai da peneira não são os grãos bons, o que sai da peneira é a sujeira. Eu sei que a nossa igreja tem problema. A nossa igreja vai estar enfrentando situações difíceis. Problemas em uma área, problemas em outra. Mas o melhor lugar de se estar é aqui dentro. Vai existir problema, vai existir situações adversas, vai existir muita coisa. A religião, ela é falha, mas porque nós, eu, Enilton Filho, você é falho. Enquanto nós, seres humanos, estivermos participando deste corpo, vai existir falhas, porque nós somos humanos, nós somos pecadores. O que nos resta é agarrarmos nas vestes de Cristo e pedir que Ele nos guie, que Ele nos conduza em caminhos retos e nos conduza para a Canaã celestial. Talvez eu estou falando para alguém que tem carregado tristeza, mágoa profunda com relações a algumas questões da igreja. Talvez quem esteja assistindo esse vídeo é uma pessoa que está profundamente magoada, uma pessoa que já saiu, talvez se tornou até um dissidente. Eu quero falar para você, meu querido, e a mensagem que eu tenho para falar para você é que essa é a igreja de Deus. Vão inventar inúmeras situações, mas o que eu tenho para falar para você é que pode ter problema, pode ter situações adversas na igreja de Deus, mas essa é a igreja remanescente. Estão criticando, estão batendo na igreja, estão falando mal na igreja, mas ela está em pé, ela está firme. E a mensageira do Senhor diz que a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas a igreja não vai cair, porque o Deus de Israel está guiando a sua igreja e continuará guiando ela até o fim. Um forte abraço para você e que Jesus te abençoe.